Olá para você, cabeleireiro, cabeleireira. É um prazer estar falando com você. Eu falo aqui direto de Curitiba. Eu estava viajando esse final de semana, talvez alguns de vocês acompanharam um pouquinho dessa minha viagem. Eu fui para um lugar maravilhoso chamado Urubici, Santa Catarina, de alguns morros, Morro da Caveira não, Morro da Igreja e vários outros lugares lá, e postei no meu Instagram. Para você que está me vendo pelo Instagram agora, acredito que você tenha acompanhado várias coisas. Bom, então, essa transmissão aqui, eu vou ficar com um olho aqui, um olho ali, porque eu estou transmitindo agora de 3 câmeras. Então, está sendo transmitido para o meu YouTube, está sendo transmitido também para o meu Instagram, está sendo transmitido também para o meu Facebook. Então, eu vou dar aqui um minutinho para que vocês possam se acomodar aí, porque nós temos algumas coisas importantes para falar nesse dia. Só quero lembrar vocês que começou a Semana do Corte, e essa live, essa transmissão ao vivo, é uma transmissão para poder ajudar você a entender melhor do porquê dessa Semana do Corte, e o que eu preparei juntamente com o Claudinei Ravaglia. Ele está comigo também na linha. Eu vou poder fazer vocês enxergarem e perguntarem para ele também coisas relacionadas a cortes. Então, segura só meu time, que eu preciso colocar um outro cabo aqui para que as coisas elas aconteçam, tá? Para que vocês possam ver a transmissão, para que nada possa ser derrubado aqui. Então, você não sabe ao certo o que eu fiz aqui para conseguir fazer essas transmissões ao mesmo tempo. Então, desculpa se você não conseguir, talvez, escutar o áudio direito ou a imagem, mas eu preciso que nesse momento aqui você me dê um feedback, se você está escutando, se está tudo ok, se você está conseguindo ver bem e conseguindo escutar bem também. Vamos falar sobre cortes, não é uma live para falar sobre colorimetria, mas é sobre cortes. Qual é a dúvida que você tem em corte de cabelo? Ok? Se você tem alguma dúvida com respeito a esse assunto, esse é o momento de você entrar agora e tirar essas dúvidas. Eu estou junto com o Claudinei Ravaglia e nós iremos responder algumas dúvidas de vocês relacionadas a esse tema. Então, a princípio, eu gostaria que você curtisse, tá bom? Então, onde quer que você esteja vendo, se é pelo Instagram, se é pelo YouTube, se é pelo Facebook, cada vez que você curte, essa transmissão ela acaba indo para mais pessoas, porque os mecanismos, eles entendem, né, tanto o Face, YouTube, Instagram, que é uma transmissão importante, porque está tendo um engajamento, que é uma interação de vocês. Isso acaba sendo propagado para mais pessoas. O meu público é um público cabeleireiro, então isso acaba indo para mais cabeleireiros. Você acaba ajudando mais pessoas por conta disso. Porque essa transmissão é transmissão gratuita, o conteúdo que nós temos para passar também nessa semana do corte é gratuito, então é de direito de todos os profissionais terem acesso a este conteúdo. Ok? Bom, eu estou aqui, então, com o Claudinei Ravaglia agora. Você curtiu? Você deu o likezinho? Você compartilhou também? Compartilhe, por favor, essa informação, porque assim, se você tiver um cabeleireiro, né, uma cabeleireira na tua rede, eles também terão acesso a esse vídeo, a essa live, essa transmissão ao vivo, que nós iremos conversar um pouquinho sobre cortes de cabelo. Você que está entrando agora, por favor, neste momento, não me pergunte sobre colorimetria, porque nós iremos falar sobre cortes de cabelo. Cortes curtos, cortes médios, cortes longos. E para você que quer ter mais informação com respeito a cortes de cabelo, está começando a Semana do Corte, e milhares de cabeleireiros já receberam seu login, receberam por e-mail a primeira aula, e se você já viu a primeira aula, levanta a tua mãozinha aí, e me fale o que você achou. Lá nós damos 2 dicas importantes. Eu dou uma dica sobre corte de Chanel, sobre tirar o volume, por que fica com volume, e o Claudinei também dá uma dica importante, né? Na verdade, ele acaba dando 2 dicas de como você pode, através de um cabelo que está mais sólido, até mesmo no Chanel, você não ter uma deformidade, tá? Em toda a linha do perímetro, não tem uma deformidade no corte, né, e muitas vezes acaba ficando, né, uma linha toda estranha, né, defeituosa, e não fica uma linha contínua. Por que isso acontece? Ele também dá uma dica muito importante com respeito a isso na Semana do Corte. Antes de vocês entrarem lá, se você ainda não viu, o link está aqui em cima, www.semanadocorte.com.br, mas nesse momento fica um pouquinho com a gente, tá? E depois você já vai para a Semana do Corte para assistir a primeira aula que já está disponível, ok? Então, eu vou agora com o Claudinei
E você que está me vendo pelo YouTube, você já consegue enxergar o Claudinei já no cantinho da tela aqui, eu acredito, mas vocês que estão me vendo pelo Instagram, me vendo pelo Facebook, vocês não conseguem vê-lo, vão conseguir escutá-lo. Mas eu vou transmitir na tela do celular para que vocês possam ter acesso também à imagem, ok? Vai mexer um pouquinho aqui porque eu vou adaptar alguns cabos que eu esqueci aqui de carregar os celulares e também o computador, ok? Então, se mexer alguma coisinha, me desculpe, mas vocês ficam agora com o Claudinei. Claudinei, liga teu áudio aí, meu amigo, é com vocês, estou transmitindo a tela aqui, tanto do Instagram quanto do Facebook, e eles estão com você agora. Olá, pessoal. Olá, pessoal. É um prazer imenso. É um prazer imenso. Eu estou aqui na transmissão conjunto com o Alejandro Valente, e parece que o áudio sumiu. Deixa eu ver aqui. Alô, tá ouvindo aí? Estou escutando, pode falar. Desculpa. Estou aqui ao vivo com vocês aqui, com o Alejandro Valente, nessa transmissão, nesse live, né? Fazendo essa loucura toda que ele criou aí. Vocês precisam de ver que é um emaranhado de coisas que ele fez ali. E tudo isso é com o objetivo realmente de estar acessando o máximo de profissionais possível, levando essas informações. Iniciamos a Semana do Corte. Do dia 13 ao dia 24 será disponibilizado vídeos exclusivos para as pessoas que fizerem o seu cadastro. Eu estou aqui também ao vivo no meu Facebook, né, com transmissão ao vivo. Então você imagina, estou ao vivo com o Alejandro Valente em todas as suas redes e ao vivo aqui com a minha rede também, com o pessoal já fazendo os seus comentários. Iniciamos essa semana, informações estão sendo disponibilizadas com muito conteúdo e espero que vocês aproveitem. Não só aproveitem, essas informações elas têm um propósito, né? Um propósito que vocês comentem, que vocês realmente façam lá os comentários do que, de fato, estão tendo dificuldades sobre cortes de cabelo. Porque nós preparamos materiais sobre uma organização do que nós estamos tendo de retorno dos nossos colegas, dos profissionais como um todo. Então, os profissionais comentam, eu tenho dificuldade em cortes curtos. A gente prepara material em corte curto, tirando dúvidas sobre os cortes curtos. Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu tenho ouvido bastante nas respostas do Semana da Colorimetria, perdão, na Semana do Corte, dúvidas sobre tirar volume. Então, assim, já está tudo anotado isso, e eu vou preparar com muito capricho vários e vários vídeos com o objetivo de difundir todas as dúvidas relacionadas ao mundo de volume. Porque volume a gente pode dar volume como a gente pode tirar volume. Então tem algumas perguntas e a gente está tirando as dúvidas também, não só através dos vídeos, mas a gente está respondendo lá dúvidas, tirando as dúvidas com relação às perguntas. Então esse é um canal, esta é o nosso objetivo de levar para vocês informações. E esses canais servem para isso, para que você possa ir lá, colocar a sua dúvida, colocar a sua dificuldade, colocar seu ponto de vista, descrever, levar essas informações para mais profissionais, porque é só assim que a gente vai conseguir melhorar a nossa profissão, dividindo essas informações com o máximo de profissional possível. E aí, temos aqui todas essas ações feitas pelo Alejandro Valente, né, que nos dá essa possibilidade, essa oportunidade de estar com vocês aqui com esse monte de canais aí de acesso. Eu vou passar agora o contato novamente para o Alejandro, para ele poder falar. Eu vou começar a selecionar no YouTube as perguntas que as pessoas estão fazendo, para que a gente possa falar exatamente do que vocês estão tendo como dúvida. Alejandro, por favor, assuma aí alguns minutos para eu poder ver aqui as perguntas. Tá certo, só desliga teu áudio aí então, que aí não volta para você aí. Bom, então voltando comigo aqui, nós começamos agora a Semana do Corte. Essa Semana do Corte ela foi desenvolvida para você que é profissional, que já é cabeleireiro, e para você que está começando na profissão. Mas se você não é cabeleireiro, se você não está começando, se esse não é o teu ramo, essa semana não foi criada para você. Porque não é um curso básico de como você pode aprender a cortar cabelo, desde pegar na tesoura e coisas assim. Não. Ele é um curso para você que já está na profissão e que precisa ter mais técnicas para poder alcançar o resultado que a tua cliente quer.
Então, durante essa semana, né, que nós desenvolvemos até um método, como se fosse até um curso gratuito para você conseguir entender sobre corte de cabelo, nós falamos um pouquinho sobre as nossas dificuldades. Nessa primeira aula, eu falo sobre o que mais me amedrontou durante 3 ou 4 anos do início da minha profissão. Porque a cliente, ela chegava com uma foto, eu vi até que um de vocês aqui comentou sobre isso, que a cliente chegou com uma foto de um corte, tentou fazer, não ficou como o da foto. E então, o que fazer, né? Porque nós queremos, a cliente quer, mas você não tem a técnica. Porque nós não aprendemos sabendo, mas nós podemos aprender a técnica. E o melhor profissional, e o que se destaca, é aquele que tem uma boa técnica. Meus amigos, é técnica. Você não pode simplesmente pegar um cabelo, um chumaço inteiro e cortar de qualquer jeito, ou enfiar na navalha de qualquer jeito, ou simplesmente cortar tudo em bloco, né, sem se preocupar em leveza, sem se preocupar com caimento. Existem alguns cortes em bloco, que é quando você posiciona todo o cabelo num ângulo só e dá uma única tesourada, um único golpe. Tá, mas isso vai cair o cabelo depois, ele todo meio cheio, com as pontas sem leveza, sem movimento. E depois você pode trabalhar esse movimento. Para trabalhar movimento, tem que ter a técnica. Você tem que saber ao certo como fazer isso. Então, nós, por meio dessa semana do corte, eu juntamente com o Claudinei, nós iremos ensinar para você como que você pode aprender algumas técnicas que vão salvar o teu dia e salvar talvez a tua vida. Porque algumas das coisas que eu passo ali salvaram a minha vida. Não sei se você sabe, em 2009 eu tive a oportunidade de participar de um campeonato na Hair Brasil de cor e corte, e eu acabei, né, por muita garra, força de vontade e preparação, e ganhei, né, aquele campeonato, tanto no masculino quanto no feminino, e que envolvia corte também, não somente cor. E é algo que eu gosto muito, né, que é a parte de corte. Porém, eu tenho técnicas que eu mesmo desenvolvi e que eu gosto de aplicar nas minhas clientes, eu vendo esse serviço. Mas existe todo um método de vender corte. Isso eu venho buscando também. E por isso que nessa parceria com o Claudinei, porque ele tem todo um método, uma didática. Assim como eu sou muito didático em explicar a colorimetria, o Claudinei, ele é muito didático ao explicar a parte do corte. Você já deve ter percebido isso. E por isso, essa parceria que eu fiz com o Claudinei, para que ele pudesse explicar de uma forma que você realmente pudesse entender. Só que existem alguns termos, né? Quando se fala sobre linha de peso, área de contorno, área de crista, linha de perímetro. Então, existem alguns termos que talvez você não esteja familiarizado. Você vai conseguir entender exatamente sobre ao que está se referindo, né, quando se usa estes termos. Conhecimento, meus amigos, ele é muito importante para você executar qualquer trabalho. Não importa se o trabalho ele é de corte, se é de penteado, se é de maquiagem, se é de colorimetria, o conhecimento vai fazer com que você tenha segurança ao executar esses serviços. E no corte, é muito importante você ter conhecimento sobre ângulo, é muito importante você ter conhecimento sobre divisão, é muito importante você ter conhecimento sobre a ferramenta que você vai usar para executar esse ou aquele trabalho. Bom, eu estou explicando várias coisas para vocês aqui, porque essa live, na verdade, quem fará é o Claudinei. Eu só preparei todo o material aqui para que vocês que fazem parte da minha rede, vocês que me seguem no Facebook, no Instagram e no YouTube, possam ter acesso também ao conteúdo deste grande profissional. E ele está agora coletando perguntas, né, que vocês estão lançando, tanto no Facebook quanto no YouTube. No meu Instagram ele não está coletando, mas você vai conseguir ter acesso às dúvidas dos outros amigos e colegas, tá bom? Estou pronto aqui, irmão. E aqui. Tá pronto, Claudinei? Pronto. Calma aí um pouquinho. Antes de eu passar para o Claudio para você, então, compartilhe essa informação agora. É o momento de você compartilhar. Por favor, faça o bem, sem olhar quem. Você não precisa saber para quem está indo, mas algum cabeleireiro tendo acesso, ele vai conseguir ter um dia melhor por aprender uma técnica ou talvez uma saída de uma situação em que ele não vê, né, um caminho, ou não vê uma saída, e vai conseguir achar também muitas vezes onde que ele erra no corte. Então, você do YouTube, do Instagram, do Facebook, por favor, compartilhe.
Curta também, coloca o joinha aí, porque isso ajuda para que mais pessoas tenham acesso também. O sistema, ele propaga para mais pessoas, entende que o assunto está sendo comentado, e isso ele manda para mais pessoas em seus murais, né, nas suas timelines, e eles conseguem ter acesso a essa informação também. Então, me deu o joinha, me deu as carinhas, compartilhou. Então, se você já fez, muito obrigado. Agora é com você, Claudinei. Deixa eu só mudar aqui a câmera. Perfeito? Perfeito. Vai lá, meu amigo. Vamos lá. Bom, eu separei aqui algumas perguntas. E o mais interessante é que realmente todas essas perguntas, elas se envolvem em 4 conceitos. Né? 4 conceitos são os conceitos que eu costumo trabalhar. Né? Eu trabalho sobre conceitos de formas, trabalho sobre leitura de formas, que são diferentes, tá? São interligados, mas são diferentes. As leituras das formas são técnicas de observação e técnicas de projeção que você identifica qual o ângulo que está sendo trabalhado esse cabelo, identifica, por exemplo, aonde está o volume, de onde está saindo esse volume, para onde está indo esse volume. E aí, através dessa identificação visual, através dessa percepção, conhecendo os conceitos das formas, você consegue fazer a leitura de forma. Mas não só conhecendo os conceitos das formas, se dá para fazer leitura de forma. Você também precisa de ter conhecimento sobre os procedimentos. Então, de uma forma geral, a junção desses 3 pontos, leitura de forma, conceito das formas e procedimento, te leva a um conceito, te leva a informação para você conduzir um corte de cabelo com toda tranquilidade. E aí você começa a olhar para corte de cabelo com criatividade. Você começa a olhar para corte de cabelo com criação. O quanto eu estou criando nesse corte de cabelo, o quanto está sendo para mim o meu desenvolvimento sobre as técnicas que eu tive. Então, eu dominei o conceito. Vamos lá, eu já conheci as formas. Eu já dominei os conceitos dos procedimentos. Eu já dominei os conceitos de leitura. Então, com esses três conceitos, com essas 3 linhas de pensamento, eu conheço sobre corte de cabelo de uma forma profunda. E aí, conhecendo um corte de cabelo de forma profunda, eu começo a entender o seguinte: não, mas espera aí, eu quero criar uma franja diferente. E aí eu paro de simplesmente ir para aquelas linhas de pensamento. Olha, se você puxar a franja toda para um lado, esse cabelo vai cair para o outro de forma XYZ. Está errado isso? Não, não está errado. Está tudo certo, mas você precisa entender isso. Você precisa compreender o que isso faz quando você faz uma distribuição específica para um lado. E quando você aplica a tesoura de uma determinada forma, qual é o resultado que você vai ter quando esse cabelo se cair de forma natural, ou se cair dentro do seu caimento natural? Porque por mais que a gente trabalhe com projeção, por mais que a gente modele o cabelo, nós temos aí todo um caimento na sua naturalidade. E é isso que faz o corte de cabelo ficar bonito. E se eu preciso trabalhar com um efeito que esse cabelo vá para uma determinada área, qual é a forma que eu conduzo esse empilhamento para isso acontecer? Esse empilhamento acontece em franja, esse empilhamento acontece nas laterais, esse empilhamento acontece na região de nuca. Então a gente está falando simplesmente de uma técnica de empilhamento. E se eu quero buscar a integridade do conceito de um corte de cabelo, fazer com que esse cabelo seja totalmente íntegro, como eu conduzo isso? E isso até tem uma dica muito interessante no primeiro vídeo da semana do corte. Então, esse vídeo que está na Semana do Corte, no qual eu falo sobre essa dica, eu falo exatamente sobre o mundo das formas sólidas. E aí, nesse mundo de forma sólida, mesmo estando no mundo, por exemplo, de empilhamento, no qual o Alejandro falou de forma fantástica o conceito de junção de informação das regiões de nuca com as laterais, em linhas em diagonais, que é toda uma distribuição perpendicular para se conduzir um corte de cabelo, e que é realmente uma das maiores falhas que acontecem quando a gente trabalha com as divisões de 4 partes, que você vai trazendo a linha, essa linha não tem junção e ela se perde. Então a gente tem muitas outras dicas para falar sobre esse mundo
que o Alejandro falou e sobre o que eu falei. Porque quando você vai criar uma linha de comprimento, por exemplo, nos cabelos médios, você vai criar uma linha de comprimento e que esse cabelo irá ficar em uma linha reta sobre o ombro, essa linha, ela se mostra de uma forma muito íntegra e tudo aparece. Então, tudo que tem de falha nesse critério aparece. Como eliminar essas falhas? Então, a minha dica vai exatamente sobre isso. Eu posso estar dentro do mundo de forma sólida, como posso estar dentro do mundo de empilhamento, que eu preciso ter uma integridade no comprimento da minha linha de perímetro, no meu comprimento do cabelo. Então, tendo o comprimento do cabelo perfeito, uma linha reta, horizontal, ou uma linha diagonal íntegra, sem nenhuma falha, sem nenhuma deformidade, como que eu faço isso? Essa dica está na semana do corte, no primeiro vídeo que está lá. Então são dicas que realmente transformam detalhes que são destruidores da nossa profissão, porque quando você olha um corte de cabelo, eu, por diversas vezes, olhava esse corte de cabelo com frustração, com uma certa tristeza. E eu nunca larguei o cliente, chegava para cortar o cabelo, eu metia as caras e ia fazendo, mas sempre insatisfeito. E o mais gostoso, e amando a minha profissão, amando, eu amo ser cabeleireiro, eu adoro cortar cabelo, eu adoro dividir informações sobre o mundo de corte de cabelo. Como vocês podem perceber, eu falo pouco, né? Então, e aí, falando sobre corte de cabelo, eu não paro de falar, eu tenho paixão de falar sobre corte de cabelo. E falando sobre corte de cabelo, eu posso dividir com vocês informações. E aí eu fui lá no canal do YouTube do Alejandro agora, né, nas perguntas que foram feitas lá, e eu separei algumas perguntas. Dentro dos conceitos de 4 formas, dentro dos conceitos, dos 4 conceitos que unidos se formam infinitas formas de se cortar um cabelo. Então, só que por si só eles também são sustentáveis. Então tem uma pergunta, por exemplo, aqui da Alexandra. A Alexandra fez a pergunta dizendo que ela tem dificuldade no mundo das camadas, ela tem dificuldade nas laterais. Alexandra, você não é a única, te afirmo com toda tranquilidade. A gente vê ao longo aí das nossas apresentações, das nossas oportunidades de ter acesso às perguntas dos profissionais, em feiras, em workshops, em cursos fechados, como realmente as pessoas tem essa dificuldade também. Certa vez, em um dos cursos que eu estava fazendo no Rio de Janeiro, um dos profissionais falou, olha, Claudinho, eu já fiz algumas especializações, eu já tive a oportunidade de fazer algumas academias, e mesmo assim eu tenho uma dificuldade com a lateral. E eu vim nesse curso com o objetivo de entender isso. Se eu sair daqui entendendo como conduzir essa lateral, eu me dou por satisfeito e o curso para mim já está pago. Falei, nossa, olha o desafio que eu tinha que fazer. E foi o que aconteceu. Eu provei para ele que o posicionamento dele na condução do corte estava errado. E aí eu pedi que ele fizesse. Eu falei, não, eu não vou fazer nada. Eu peço que você, por favor, faça, que eu vou observar o seu posicionamento, porque eu já sabia o que estava ocasionando o erro dele. E aí o posicionamento dele se mostrou exatamente com a aplicação da tesoura para um lado, o cabelo estava tendo um sentido, e a aplicação da tesoura do outro lado, o cabelo estava tendo outro sentido, e ele não tinha uma acomodação perfeita. Então, a gente tem aí bastante informação para dividir com vocês, e essa é uma informação muito importante. Dentro do mundo de camadas das laterais, primeiro a gente precisaria estar identificando qual das dificuldades nas laterais você tem. Porque a gente tem, dentro do mundo de camadas, a gente tem as camadas em linhas horizontais e a gente tem as camadas em linhas em diagonais para trás. Que através de um dos procedimentos de condução de um corte de cabelo, eu modifico um corte de camada por completo. Simplesmente no posicionamento dos meus dedos em uma projeção para o topo reto ou posicionamento dos meus dedos e uma projeção para o topo com os dedos inclinados. Somente com essa alteração eu já tenho uma diferença imensa nas camadas. E essa alteração também muda as minhas laterais, porque o ângulo de projeção do cabelo tem que acompanhar o ângulo da projeção do topo. Então fantástico, e isso a gente vai poder mostrar através de
vários cortes, como eu quero informar para vocês que o ângulo, imaginando que eu esteja aqui com a minha cliente aqui na frente, e ela está de olho para o espelho, como vocês estão visualizando, e aí eu faço exatamente a inclinação dos meus dedos inclinados. Então eu vou colocar de lateral, viro lateral, o cabelo está inclinado. Então eu efetuei este corte. Com este corte, neste caimento natural, o comprimento na região de nuca ficou maior. Então, se o comprimento da região de nuca ficou maior, eu criei uma linha em diagonal. Na região frontal, esse comprimento ficou menor. Mas esse comprimento tem todo um sentido, um ângulo na linha de perímetro, que é diferente desse ângulo de linha reta. Nas linhas de camadas, ele faz um ângulo acompanhando todo o contorno. Mas acompanhando o contorno, alongando esse cabelo. Só que esse contorno tem que se preocupar, por exemplo, se você está afinando essa lateral, se você quer preencher essa lateral. Esse ângulo ele tem alterações com o tamanho de comprimento do cabelo. Se, por exemplo, existem diferenças de tomadas de decisão na divisão para cortar um cabelo em lateral, quando essa lateral ela é pequena ou quando essa lateral é grande, porque existe uma variável. Percebam-se o seguinte, nunca eu vou dividir com vocês e dizer assim, façam isso. Não, observem isso. Porque através da observação, você vai ter a oportunidade de tomar a decisão. Imagina você um robozinho. Eu chego para você e falo assim, faça isso, faça aquilo outro. Você só é um replicador. Agora, se eu chamo a atenção para você e falo de uma lateral, e que a lateral pode ter uma variável, e essa variável, ela acontece porque os seres humanos são diferentes, tem gente que tem mais cabelo, ou a orelha é mais para trás, essa região do rosto é mais para frente. Então, olha a quantidade de informação que a gente tem, simplesmente para falando de uma lateral, isso no mundo de camadas aumentadas, isso no mundo de repicado, isso só falando das laterais, só falando de lateral. Então, imagina se eu for, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui agora a junção das formas, e aí eu estou falando sobre camadas. Tem mais outras junções, tem alterações, por exemplo, se o comprimento não chega até o topo, eu tenho projeções que eu posso fazer parciais, e essas projeções em ângulos diferentes, porque o comprimento do meu cabelo não é uniforme. Eu preciso trabalhar essa uniformidade. Então, quando... Só um minutinho. Eu vou pedir para todos que estão... E no meu Instagram agora, fazerem perguntas sobre cortes, que aí eu vou perguntar para você aí, tá bom, Claudinei? Beleza. Então, calma aí, ó. Você que tá me vendo no Face, você que tá me vendo no meu Instagram, tá? Primeiro do Face e do Instagram, do YouTube, o Claudinei tá tendo acesso ao YouTube. Então, no Face e do Instagram, perguntem aqui, que eu vou ler as suas perguntas e vou selecionar algumas para perguntar pro Claudinei, ele vai responder para vocês aqui ao vivo. Tá certo? Começa agora. Claudinei, continua aí. Volta o teu áudio, tá sem áudio, Claudinei. Não, é que eu tava falando no meu Facebook aqui, o pessoal tá... A Cleisley tá falando que ela tá não conseguiu ver o vídeo ainda, aí eu tô falando para ela que ela precisa receber o e-mail para poder... Aquelas explicações sobre o site, né? É isso que dá, a transmissão em 200 lugares ao mesmo tempo, né? Você não sabe? Ai, caramba, muito louco. Só lembrando que tanto o Claudinei quanto eu, nós estamos na Semana do Corte apresentando para você conteúdos gratuitos. O link está aqui em cima, para quem está vendo do Facebook, está em cima, para quem está vendo do YouTube, está na descrição, para quem está vendo do Instagram, o site é www.semanadocorte.com.br. A primeira aula já está disponível. Exatamente. Certo? Contigo, Claudinei. Eu vou aproveitar, então, repetir o que você está falando, mas porque o áudio está aberto para os dois, eu fiquei ouvindo você falar e o pessoal do meu Facebook aqui não teve acesso a essa informação. Essa live é uma live de início, né, da Semana do Corte, que nós estamos disponibilizando dicas, eu e o Alejandro Valente, estamos disponibilizando dicas sobre conceitos e formas de corte de cabelo. E esses conceitos e formas estão no site. Então, você tem que fazer o seu cadastro lá, www.semanadocorte.com.br. Só um minutinho, por favor, João Carlos. Desculpa, gente. O salão está aberto, eu estou aqui fazendo a live, cliente chegando. Perdão, mas
Vamos tocar o barco. E eu tô com uma outra pergunta aqui. E essa pergunta, por exemplo, é assim, um detalhe, as pessoas comentaram, uma pessoa que comentou, eu não consegui descrever porque estava o e-mail dela, falando sobre costeletas, falando sobre o mundo das costeletas, né? Como eu consigo fazer costeletas em cortes femininos. Eu trabalho muito com linhas, eu trabalho muito com divisões, e essas divisões, elas me dão direcionamento. Esse direcionamento me dá comprimento ou não de acordo com o posicionamento do meu dedo. Da mesma forma que eu posicionei o meu dedo para criar comprimento num corte em camadas, da mesma forma eu também posiciono o meu dedo. Eu transformo o mundo de camadas aumentadas, que é o mundo de um corte inteiro, eu transformo isso em uma única área. Por exemplo, a costeleta. Então eu crio uma área na costeleta, eu faço uma seção na área de costeleta, e sobre essa seção eu trabalho com linhas, buscando de onde eu quero sair para onde eu quero chegar. Se a orelha for uma orelha descoberta, então eu sei que a base de saída está exatamente do ponto que vai estar descoberta a minha orelha. Então, sobre essa base eu vou criar linhas, e sobre essas linhas eu vou posicionar meu dedo e vou trabalhar, por exemplo, com técnica de deslizamento. Vou trabalhar, por exemplo, com técnicas de ponta de tesoura. Posso trabalhar exatamente com técnicas precisas, com tesouras fio a laser, por exemplo. Então, imaginem que a partir de hoje em diante, eu começo a olhar todo o contexto do mundo de um corte de cabelo em áreas menores, principalmente no mundo de cortes curtos. Então, se eu quero hoje solucionar o problema de uma costeleta, eu quero criar uma costeleta, eu tenho que saber, essa é a grande dica, aonde eu estou, para onde eu vou. Então, de que ponto eu estou saindo, a que ponto eu quero chegar. E essa ligação de pontos é que faz o efeito. E quando eu trabalho com linhas, se o meu objetivo é trabalhar consistência, então eu trabalho com linha de corte estável, onde todos os fios vão para o mesmo comprimento. Se o meu objetivo é distribuição, então eu trabalho com linha de corte móvel, no qual eu pego a informação da que eu criei primeiro e levo para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e assim até terminar a área que eu me propus. Imaginando que a área que você criou pode ter, como não pode ter, por exemplo, ligação com outras áreas. Necessariamente eu não preciso ter um corte de cabelo que se converse. Hoje nós temos, por exemplo, cabelos que as laterais não têm conexão com o topo. O topo é totalmente desconectado. Mas isso não significa que eu deixei. Não. Houve um propósito. Houve exatamente um sentido. Sentido esse que está sendo levado em consideração a proporção e quantidade. Sentido esse que está sendo levado em consideração o volume e a área que eu estou trabalhando e o efeito que eu quero dar. Então eu começo a olhar para o corte de cabelo com um olhar mais de análise do que execução. A execução ela vai vir depois que eu construir um projeto. É por isso que eu trabalho com esse conceito de engenharia do corte, né? Que é um nome que a gente utiliza para poder falar sobre o conceito que é os objetivos que eu conduzo um corte de cabelo, no qual eu quero estar dividindo com vocês, no qual a gente já está dividindo no canal do YouTube do Alejandro Valente, no meu canal do YouTube Claudinei Ravaglia, no Facebook, e agora com essa novidade, né? Que é a Semana do Corte, com vídeos exclusivos de dicas do dia 13 ao dia 14 em www.semanadocorte.com.br. Alejandro, dia 13 a 24. 13 a 24. Que dia que eu falei? 14. Nossa, quilômetro. 13 a 24. É de hoje a de 24. Bolei tudo. Homem, deixa eu te perguntar aqui. Deixa eu te perguntar sobre as perguntas do Face e do Instagram, beleza? Vai lá. Do meu aqui, ó. A Carolina Zanfirópolis Cândia, eu acho que ela fala da Europa, se eu não me engano, tá? Depois me fala direitinho aqui, Carolina, de onde que você está falando, porque ela já foi aluna do curso, hoje ela é uma colorimetrista, foi aluna do curso online de colorimetria avançada, e ela está perguntando aqui, ó. Já fiz minha pergunta antes. Tem dificuldades em redemoinhos, em cortes de cabelo curto. Como faço? Devo deixar mais comprido nessa área?
Responda rápido aí, porque tem uma outra aqui do Instagram, beleza? Vai lá. Bom, redemoinhos. Primeiro eu vou ter que identificar, por isso que eu falo a importância do diagnóstico, porque muitas vezes a gente descobre o redemoinho quando o problema apareceu, quando de fato ele já surgiu como um problema. Então eu preciso fazer um diagnóstico antes de começar um corte de cabelo. Eu preciso identificar a minha linha de contorno, se o meu redemoinho, se existe redemoinho nessa linha de contorno, se o redemoinho está na área de franja, se o redemoinho está na vértese. Aonde está esse redemoinho? Eu posso utilizar esse redemoinho a meu favor ou ele é um problema? Uma vez que eu identifiquei isso, vamos dizer que eu vou usar ele a meu favor. Vamos dizer que eu tenho um redemoinho na área de franja. Então eu vou observar o sentido do redemoinho e vou explorar esse sentido do redemoinho para gerar, por exemplo, um topete. Então se o redemoinho ele nasce aqui e ele faz esse contorno, então esta acomodação, eu vou explorar essa acomodação para gerar uma distribuição desse cabelo e aí este comprimento eu vou explorar. Então essa área vai ficar aberta. Se eu quiser, por exemplo, perceber que aqui tem um redemoinho, eu não gosto de topete, eu vou inverter este comprimento e vou trazer ele aqui para cima. Só que quando eu faço ao contrário do redemoinho, ele vai criar a sua força. Quanto mais curto tiver o cabelo do redemoinho, mais resistência ele tem. Então, se eu tenho um redemoinho muito intenso e eu não quero explorar o movimento do redemoinho, então eu preciso de comprimentos de cabelos maiores. Então, primeira dica, eu tenho que fazer um diagnóstico, identificar aonde está o redemoinho e se eu posso explorar esse redemoinho a meu favor. Tá? Então, nós falamos aqui agora sobre o redemoinho na área de franja, mas o redemoinho podia ser no pé do cabelo, o redemoinho podia ser na região de nuca alta, na região de coroa, na região da vértese. Então, identifiquei. Sobre essa identificação eu vou tomar a decisão. Se eu quero realmente que esse redemoinho suma, eu vou trabalhar com tamanhos bem curtos, porque ele vai ter a sua acomodação. Curtos, por exemplo, na região de nuca. Então, se eu trabalhar com tamanhos médios, ele vai ficar, dependendo da força, da intensidade do seu redemoinho, ele vai ter maior elevação. Então, aí, nesse caso, eu posso trabalhar, por exemplo, com nucas bem raspadinhas, no qual eu sumo com o redemoinho. Se eu não posso sumir com o redemoinho, então eu preciso de comprimento para gerar peso. E se o comprimento para gerar peso não é o meu objetivo, então eu tenho que buscar o sentido do redemoinho para aproveitar esse sentido a meu favor. Ficou a dica? Boa! Outra pergunta agora aqui é do Instagram. É o Daniel Souza, ele pergunta assim, ó. Vejo muitos cabeleireiros usando navalhas em cabelos loiros e finos. Isso deve ressecar mais ainda o cabelo? Tá. Bom, navalha, né? Nossa, é sempre polêmico o mundo de navalha. Muito legal isso. Navalha é uma ferramenta de corte. Como, por exemplo, vou ser polêmico agora, tá? Um caco de vidro, né? Um machado. É uma ferramenta de corte. A diferença é essa ferramenta na mão da pessoa e ela não ter conhecimento para utilizar essa ferramenta a seu favor. Então, o cabelo fino, por exemplo, eu preciso de consistência. E dependendo da técnica que eu utilizar com a navalha, eu vou tirar essa consistência. Então, a utilização da técnica correta, tá? E a integridade da lâmina. Certas vezes nós postamos aqui eu vou voltar na resposta dele, mas certas vezes aqui nós postamos um vídeo, eu estava cortando o cabelo, até foi um vídeo de 3 passos, que o último vai aparecer na sexta-feira agora, no canal do YouTube do Alejandro. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Nós dividimos um corte em 3 passos e eu cortei esse cabelo na navalha. Usei técnicas de deslizamento, técnica de zigue-zague, usei técnicas de peeling. No momento que eu estava utilizando a técnica de peeling, veio uma pergunta. E sobre essa pergunta veio-se, para não cortar o dedo, se a lâmina tinha que estar cega. Na verdade, a lâmina tinha uma proteção, é o cabelo que entra dentro desses dentes e que é cortado. E o meu dedo está acima da lâmina, ele está nos dentes. Então, não corta o dedo. Então, é a utilização da ferramenta correta. Agora, é indispensável que a integridade da lâmina esteja perfeita. Que a lâmina realmente seja nova.
Em alguns casos, ou até em muitos casos, para se cortar um cabelo inteiro, tem que trocar a lâmina 2 vezes. Então, e aí isso é um grande problema, porque o que a gente vê normalmente, e isso antes de eu aprender isso de forma correta, eu também cortava vários cabelos com uma única navalha. Então é um erro muito grande. Então, a primeira coisa é manter a integridade da lâmina. A segunda coisa é a escolha da técnica certa para o objetivo que você quer de corte. Então, assim, fio fino e um fio que já está degradado por processos de oxidação, por processo de descoloração. Então já é um fio mais poroso. Eu preciso trabalhar com técnicas de leveza? Não, eu preciso trabalhar com consistência. Então aí eu utilizaria uma outra ferramenta. Mas se eu só tenho navalha e preciso cortar um cabelo desse, como eu cortaria esse cabelo? Com toda tranquilidade, eu cortaria o cabelo inteiro com técnica de peeling. Porque não vai ser a lâmina que vai estragar o cabelo, vai dar porosidade para o cabelo. Porosidade ele já tem. Agora, a soma de uma leveza com efeito mais a situação do estado que está o cabelo, pode aí levar a culpa da navalha, que não é a soma de tudo. Então, nesses casos, você vai observar se existe a possibilidade de utilizar a ferramenta ou não na técnica correta para obter o resultado satisfatório. Beleza? Ótimo. Deixa eu fazer uma outra questão aqui. O Gabs, ele está falando de Boston, e ele está perguntando se existe alguma possibilidade de haver um curso lá, né, em Boston. Bom... Maria, eu nunca fui para Boston. Então é o seguinte, para vocês que estão nos vendo agora de vários lugares do mundo, porque pela internet a gente acaba alcançando muitas pessoas do mundo, a internet ela veio justamente para suprir, né, essa necessidade presencial. Porque de forma presencial, eu mesmo já venho ministrando vários workshops, né, no Brasil e fora, o Claudinei também com seus vários workshops presenciais, mas a gente acaba alcançando muito poucos, né, e não ganha escala. Então, com a internet, você pode ter acesso ao mesmo conteúdo de pessoas que moram em capitais, em grandes capitais, em países que são conhecidos de forma mundial, ou até mesmo se você mora numa cidade, num município bem pequenininho e tem internet, você consegue ter acesso ao mesmo conteúdo. Então, nesse momento agora, está acontecendo a Semana do Corte. Então, para você, Gabs, que está vendo agora, e para Carolina também, Zanfirópolis, que eu não consigo falar o nome dela direito, que está vendo também, acho que da Europa, e de vários outros lugares também do mundo, você consegue ter acesso pela internet, ok? Porém, neste momento, está sendo essa semana de colorimetria no português. Nós já estamos vendo sobre a possibilidade também de ter em outros idiomas, tá certo? Mas entra lá, www.semanadocorte.com.br, que você vai ter acesso ao mesmo conteúdo que seria presencial, porém, de forma online, e acaba sendo uma coisa muito, muito pessoal. Você vai conseguir ver que realmente tem como se aprender pela internet. Existem hoje milhares de colorimetristas já formados na parte de colorimetria que podem comprovar que se aprende sim online. E também na parte de corte, nós vamos agora talvez quebrar um tabu por se mostrar que dá para se aprender sim. Ok? Claudinei, tem mais perguntas aí, Claudinei? A gente precisa deixar o pessoal ver a semana da colorimetria. Você pode responder só mais uma, então? Ô, Leandro, com certeza, cara. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre corte de cabelo. Falei semana da colorimetria, não é semana da colorimetria não, desculpa, que eu estou me acostumando ainda. Semana do corte, ok? Precisam ver a primeira aula da semana do corte. É uma aula que vai envolver mais ou menos uns 40 minutos, então reserve tempo para isso. E, por favor, comente abaixo do vídeo, abaixo da aula, sobre o que você achou e coloque ali a tua dúvida ou o que você gostaria de ver na semana do corte, porque depois nós teremos também uma aula ao vivo e que nós vamos selecionar ali as principais questões e dúvidas para poder responder e mostrar até mesmo de forma ao vivo como que você pode resolver essa questão, tá bom? Contigo, Claudinei. Alejandro, eu quero falar só um detalhe aqui, um nome super diferente aqui, né, Crisley, e aí eu acabei associando o nome pro feminino, e aí ele acabou me chamando a atenção. Pô, sou homem, cara. Cara, me perdoe, desculpa, né? E aí o apelido dele é 3D. Então,
Cara, vamos junto. Desculpa, caiu aqui. E realmente o seu nome é bem diferente, e aí eu acabei não pronunciando de forma correta. Me perdoe. Vamos às perguntas, né, Alejandro? Falando sobre perguntas de corte de cabelo, da semana do corte. A gente fala sobre corte de cabelo e não foge, em hipótese alguma, sobre os conceitos dos procedimentos, dos conceitos das formas e dos conceitos das leituras, né? Porque eu chamei a atenção sobre a pergunta do redemoinho, né? A maior importância que tem antes de se começar um corte de cabelo é você fazer um diagnóstico preciso. Então, se deve sempre se começar um cabelo se avaliando várias características. Características essas de proporção, de distribuição, de contorno, na verdade, da linha de contorno, de comprimento e proporcionalidade da região de nuca, né, o quanto essa nuca é alongada, o quanto essa nuca é curta, o quanto essa nuca é larga, o quanto essa nuca é fina, o quanto a área de franja, eu tenho uma área de franja aberta, uma área de franja fechada, o quanto da minha lateral eu tenho de proporcionalidade, de comprimento, de largura da minha lateral, para poder tomar a decisão, às vezes, em uma divisão, criar sessões para se conduzir um corte de cabelo, se eu tenho que conduzir uma linha mais para trás, uma linha mais para frente, e aí criar o equilíbrio de proporção nesse corte de cabelo. Então eu chamo muito a atenção para isso, porque nós somos ansiosos, nós já queremos começar o corte de cabelo e terminar, e muitas vezes acontece também, já fui chamado muita atenção por conta disso, em vários cursos, o cliente entra no salão, e aí você dá aquele sorrisão e fala, pô, ajudante, assim, ó, já leva para o lavatório, cliente de primeira vez, cliente que você nunca conversou, ou até mesmo clientes que já são frequentes, e que ele quer mudar, ele queria te mostrar. Então, assim, comercialmente dizendo, eu chamo a atenção para a nossa postura em relação ao diagnóstico, a importância do diagnóstico num corte de cabelo, tá? Então, eu queria mandar um beijo aí, pessoal da Paraíba aqui, ó, estão presentes aqui no meu Facebook. Um beijo para todo mundo aí, de todos os estados, de todos os países. De coração, é um prazer imenso estar aqui dividindo com vocês. Tem mais alguma pergunta aí, irmão? Então, é o seguinte, nossa vida é corrida e nós entramos aqui ao vivo, a vida de vocês, nossa, eu falo de todos nós, é muito corrida e a gente precisa reservar tempo para coisas que são importantes. Então, nesse momento agora, nós preparamos um conteúdo exclusivo para você sobre cortes. O Claudinei está passando muitas dicas e está passando conteúdo relevante que vai te ajudar para que você possa entender melhor sobre corte de cabelo. Eu estou passando também um pouco do que eu sei neste mundo dos cortes e essa semana foi criada para você. E nós queremos que você possa fazer uso, que você possa assistir, possa rever, possa meditar e possa colocar em prática ainda durante essa semana, para que seja realmente relevante para você. Nós já fomos, em algumas vezes, em diversos cursos. Deixa eu mostrar aqui, só um pouquinho, Claudinei, que eu vou jogar a câmera para mim aqui, para ficar mais fácil conversar com eles. Por muitas vezes você já foi em cursos em que você vai ver um corte de cabelo, e esse corte de cabelo ele é rasgado. Ele é um corte que ele não tem uma técnica. E você talvez não consiga reprisar isso no teu salão. Talvez você não consiga vender isso. Você pagou caro pelo aquele curso, mas você vê uma coisa lá que você não consegue vender. Ou é um corte que ele é muito armado, ou é um corte que ele é muito cheio de conceito, que aí você não consegue ter uma cliente para comprar aquilo. Então, nessa semana do corte, nós preparamos um conteúdo para que você possa se identificar com os erros, que foram erros da nossa vida profissional, tanto do Claudinei quanto da minha, e que você com certeza vai conseguir se identificar para poder já vender para a tua cliente um serviço com mais confiança, né, um serviço que você vai se sentir mais seguro, tá? Porque são algumas dicas, porque corta cabelo eu acredito que você saiba. Você sabe pegar na tesoura.
você sabe tirar um comprimento de um cabelo, talvez um corte curto, médio e comprido, você saiba fazer, porque senão você não teria o teu salão aberto, acredito eu. Mas existem muitos cortes da revista, muitos cortes que estão no Instagram, muitos cortes que estão na internet e que as clientes querem. Porque quem determina corte hoje, levanta a mão para mim, tá? Levanta a mão agora quem concorda com isso. Somente quem concorda levanta a mão aí para ver se é uma verdade, pelo menos no Brasil. Quem determina no Brasil são as novelas, pelo menos para quem quer cabelos de uma coisa nacional. Tá? Hoje nós temos acesso à internet, e a internet também acaba fazendo com que você tenha acesso a atrizes, a modelos, né, e pessoas de filmes e coisas assim. Mas a novela no Brasil ainda determina muito, né? Quando a Débora Seco muda o cabelo, quando a Juliana Paz faz o cabelo, quando teve um tempo agora que o Chanel estava muito em alta, porque a Glória Pires estava usando um Chanel, que é um Chanel clássico, é um Chanel simples, mas as clientes estavam buscando por esse Chanel. Talvez você tenha presenciado isso também. Aquele cabelo. Quando aparece a Letícia Spiller com o cabelo que ele está um corte mais desconectado e com pontas, está numa finalização diferente, as clientes pedem por aquilo. Porque talvez você não goste de novela, eu mesmo não assisto novela, mas eu tenho que saber quais são os cabelos que estão passando na novela. Né? Talvez a tua cliente, ela queira, né, uma atriz mais internacional e global, e você tem acesso ao que ela usa pela internet. Se a gente for falar sobre o homem, quem determina hoje um conceito para o homem do cabelo é o jogador de futebol. Você pode não gostar de futebol, você pode até não concordar, mas é verdade. O jogador de futebol que ele tem uma grande influência, ele acaba determinando. Quando aparece lá uma coisa aqui para você ver que é até estranho, né? Mas que é algo que não foi bonito, mas que muitas pessoas fizeram, porque eu fiz muito aquele corte. Imagina se o cara for uma referência mesmo de beleza, aí já estoura. Mas o Ronaldinho Fenômeno, quando ele raspou a cabeça e ele deixou aquela topetinho de cascão da Mônica, sabe aquele topetinho que ele deixou lá estranho? Você tá me vendo aí, Claudinei? Se concorda? Eu fiz aquele corte em várias pessoas quando eu morava em São Paulo, porque eles queriam raspar e queriam deixar o topete daquele jeito, que era uma coisa horrível, mas vendia. Por quê? Porque eles querem ver o cliente, mesmo nós nos espelhamos no alto, a gente não se espelha embaixo. Por menor que nós somos, por menor que seja o teu salão, por mais humilde ou pobre que seja o teu cliente, ele quer algo de rico. Ninguém quer comprar nada de pobre. Então, o cliente, por mais humilde ou pobre que ele seja, ele quer o cabelo de rico. Ele quer o cabelo da atriz, ele quer o cabelo que está na novela, ele quer o cabelo da atriz que está no filme, ele quer o cabelo que está na internet, ele quer o cabelo da modelo, ela quer o cabelo... Ela quer, por quê? Porque ninguém se espelha em algo que é feio. E como que você pode ter acesso a como foi feito aquele cabelo? Você consegue olhar na revista e identificar esse corte foi feito com a projeção tal, com a divisão tal, com o ângulo tal, e aqui eu vou cortar mais curto, vou cortar mais alongado. Você consegue identificar isso? É fácil identificar isso? Não é fácil. Os erros que eu tive, os erros que o Claudinei teve, também foram em cima desses erros, de não conseguir fazer essa leitura. E nessa semana do corte, nós estamos explicando algumas coisas que vão te ajudar a fazer essa leitura. É lógico que, nesse primeiro momento, você não vai conseguir entender todos os cortes de cabelos possíveis, mas nas dificuldades que você tem, que foram dificuldades nossas, você vai conseguir ter acesso a como nós conseguimos, como tanto o Claudinei quanto eu, nós conseguimos passar por cima dessa dificuldade e conseguir ter esse sucesso. Tá? E eu tenho certeza que isso vai te ajudar também. Então, entra lá, www.semanadocorte.com.br. A primeira aula está disponível e essa aula foi feita para você, profissional cabeleireiro. Para dar um tchau pro pessoal, por favor, porque a gente precisa deixar eles para ver a aula. Tem tanto comentário, tanta coisa aqui e tanta pergunta, mas a gente não vai conseguir dar essa atenção para todos agora. Mas existe, logo embaixo, quando você vê a primeira aula da Semana do Corte, um espaço para comentários, que já existem lá algumas centenas de comentários. E eu quero muito, juntamente com o Claudinei, nós queremos ver o teu comentário lá, porque ali são os comentários que serão selecionados para depois a gente poder passar mais informações durante a Semana do Corte
para dar mais orientações com respeito em cima das tuas dificuldades. Tá certo? Claudinei, é contigo. Alejandro, cara, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado pela chance de estar aqui junto com os seus seguidores, as pessoas que têm com você como uma referência, e realmente essa referência era uma referência real. Você é um cara de se respeitar. E eu queria falar isso de forma ao vivo, porque é a admiração e o respeito que eu tenho pelo seu profissionalismo e pelo seu caráter como pessoa. Muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo com todos os seus seguidores as informações do que faz a minha vida profissional ser o que é hoje. Eu amar o que faço, e faço hoje por prazer, graças a Deus, e atendo os meus clientes esses no salão, clientes esses profissionais, e é com muita felicidade que eu estou dividindo com todos vocês esse conhecimento, porque eu entendo que somente dividindo a gente pode somar. Eu estou somando muito com tudo isso, e juntos somos mais fortes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Claudinei. Então, vou voltar aqui para mim agora e deixa eu dar um último recado para vocês, tá bom? Para você que é do meu YouTube, muito obrigado pela audiência. Já são mais de 150 mil inscritos. Isso foi alcançado em muito pouco tempo. Foram mais de 8 milhões de visualizações. E isso é uma conquista que eu quero agradecer a você. Você que estava comigo no Face, também existe quase 200 mil inscritos aqui. Eu poderia ter 1 milhão de inscritos no Face, 1 milhão de inscritos no YouTube. Poderia, né? Seria fácil se eu estivesse pagando para isso e eu estivesse alcançando pessoas que não são do meio. Mas o meu real interesse é alcançar você, profissional cabeleireiro, porque essa é a linguagem que eu tenho e essa é a mensagem que eu quero passar para você no meu Instagram também. Tá? Eu tenho usado mais o Instagram agora, é uma ferramenta que eu estou me aproveitando mais, tá, do Instagram. Então, você que está no YouTube e você que está no Facebook, existe conteúdo exclusivo no Instagram que é o meu dia a dia, porque, na verdade, o Instagram hoje tem a parte da história que você pode mostrar a tua agenda, mostrar o teu dia a dia. Então, muitas coisas dos bastidores, ou até mesmo coisas que são do meu dia a dia, eu posto ali nas histórias, porque fica disponível por 24 horas, e algumas lives também, para falar sobre assuntos específicos, eu tenho usado bastante o Instagram também, tá certo? Então, você que está comigo no Facebook e você que está comigo no YouTube, por favor, estejam comigo também no Instagram, para que vocês possam fazer parte também deste, tá, que eu acabo disponibilizando de forma diferente também no Instagram, tá certo? Então, entrem lá agora, tirem um tempinho, ou almocem primeiro, mas depois em seguida já vejam, ou vejam durante esse dia, porque não vai ficar por muito tempo disponível. É somente até do dia 13 até o dia 24 que vão ficar disponível as aulas que serão dessa semana do corte, ok? www.semanadocorte.br. Claudinei Rabaglia e eu, Alejandro Valente, esperamos vocês lá. Depois que vê o vídeo, por favor, comente sobre o que você achou, comente qual é a tua dificuldade, comente sobre o que você quer ver sobre corte durante essa semana, porque nós teremos uma aula ao vivo ainda, tá, para poder falar sobre as principais dúvidas e questões que foram criadas, que nós criamos agora, mais do que está acontecendo dentro do site semanadocorte.com.br. Existe um espaço ali para você comentar, e existem já centenas de comentários ali. Nós vamos agora para lá, Claudinei e eu, para responder as questões que estão acontecendo lá. E muito obrigado por passarem esse tempinho aqui conosco. Deixa eu falar meu bordão, que o Claudinei não roubou de mim dessa vez. Um beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Até mais. Um abraço. Ai, cara. Ai, cara, me preocupei em não falar.